Denise, você me chamou para um bate-papo aí à tarde que eu gostei, viu? Da gente trocar uma ideia. Olha, você tinha falado da gente, eu tinha falado para você da gente fazer uma coluna do Léo Dias, aí você falou para fazer um podcast, aí virou o Pod Quase Tudo, né? Que é feito por mim, Denise, e pela Elaine, que somos amigas, e vamos fazer comentários paralelos, extraoficiais, Com que fique bem certeza. claro, da vida em condomínio, que é onde a gente vive e onde a gente tem experiência tanto da gestão quanto de moradora. Apesar de ter essa experiência, aqui a gente não tem a menor pretensão de falar como autoridades no assunto. Não, né? mesmo porque... A gente vai falar como quem gosta de dar palpite, com achismos inclusive. o mesmo porque eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Que o próprio condomínio está tendo para todos os moradores, dessa modificação, dessa nova gestão, que pode trazer várias informações, pode trazer uma gestão diferente para todo mundo, de tudo que a gente já teve, né? Porque a gente meio que começou, entendo eu lá atrás, meio que tradicional, numa administração e numa gestão tradicional. E hoje a gente está tendo a oportunidade de trazer pessoas com outros conhecimentos, outras experiências, para até melhorar o convívio do condomínio, a administração do condomínio, a vida das pessoas. Então, acho que, por isso que eu topei, acho que é válido isso daí, né? Viver em comunidade tem essas questões de convivência, sempre cada um vai ter a sua preferência em uma área, ou em uma área de conhecimento, ou em alguma atividade, cada um vai gostar mais de uma coisa ou de outra, cada um vai achar melhor que isso ou aquilo, mas o importante é conseguir um denominador comum aí, sim, né? Sim. E aí nós tivemos uma apresentação com 3 candidatos, e ficou várias conversas sobre isso nos grupos, pessoas vieram falar comigo, pessoas vieram falar com você. Nós começamos a falar entre nós, e foi por aí que a gente resolveu fazer esse bate-papo, né? Sobre como foi a apresentação. Porque a gente sempre fez isso, né? A gente sempre fez isso, tem bate-papo, a gente tem nossas divergências, mas a gente sabe resolver. Então, eu acho que também a ideia de colocar isso para as pessoas se entusiasmarem e debaterem, eu acho que é o válido. É que as pessoas não têm noção o quanto a gente já divergiu entre nós, né? Principalmente quando a gente fazia parte do CD. Mas a gente sempre conseguiu chegar a um acordo. Sempre com muito respeito, né? E com fundamentos nas nossas ideias, né? Às vezes eu achava que eu estava certa e você trouxe uma informação que eu acabei concordando e vice-versa, né? Então, acho que é isso que é válido, né? A gente caminhar junto. Porque todo CD vai ter isso, sabe? Ninguém vai ter a mesma opinião sempre. Sempre vai ter sabe, as pessoas vão divergir. Mas o importante é ir debatendo, até sair fumaça branca, né? Até chegar a um acordo possível, viável, né? Que atenda a todos, ou a maioria, por aí, né? E aí, com certeza. Você sabe que nessa última apresentação, uma coisa que me surpreendeu na abertura, nem vamos falar muito disso, mas uma coisa que me surpreendeu na abertura foi falar sobre o síndico, na gestão anterior, ter contratado uma auditoria. Que se essa gestão anterior é a diretamente anterior, eu lembro que o síndico foi exatamente o contrário. Ele não quis contratar a auditoria. Ele pediu para o conselho indicar os fornecedores e escolher os fornecedores. Estou errada ou não? Não, está certa. E desde que eu estou no conselho, né, desde que eu fui convidada lá há um tempo atrás, os síndicos sempre deixaram muito claro que eles não queriam indicar ninguém. Né? Agora, o que eu sei, por exemplo, é que o Cláudio realmente trouxe essa auditoria, essa atual, porque ela já trabalha com ele em outros condomínios. Eu não vejo, assim, grandes problemas, mas os anteriores sempre deixaram a cargo do conselho, e a gente que fazia as pesquisas, a gente que indicava dentro daquilo que a gente conhecia ou das informações que a gente trouxe, a gente dizia qual que era a mais indicada por nós, fazíamos uma votação, que sempre foi muito transparente, e a gente decidia. Então, os síndicos sempre, os anteriores, sempre deixaram a gente muito à vontade nisso.
Até porque a auditoria ela pode ter objetivos diferentes. A gente fala a palavra Sim, auditoria, dá a sim. impressão que quer investigar se o síndico está roubando alguma coisa, se está desviando alguma coisa. E não necessariamente. Ela pode ser uma ferramenta justamente para auxiliar o síndico, para orientar, para corrigir rotas, né? Exatamente. E a auditoria investigativa, ela é bem diferente dessa que nós temos até no condomínio que já tivemos, né? Porque a investigativa ela é muito mais específica, com profissionais muito mais qualificados, né? Então é bem diferente. Essa é uma auditoria que avalia as contas, verifica se existe a documentação correta. Então, assim, passou, já deixou de existir aquela coisa daquele recibo comprado em papelaria, né? Então é aquela nota com CNPJ, que isso dá uma transparência e a gente começou lá atrás a pensar num compliance, justamente para... Precisa ter uma licença para ser auditor, exato. Não é qualquer um que pode fazer uma auditoria. Não, você, normalmente o auditor, ele é um bacharel em contabilidade e ele tem a especialização em auditoria. Então, né, bem diferente. E a investigativa é a mesma coisa. Então, você tem pessoas, então você tem o contador, mas você tem várias especificações, né? E especificações, falando de especificações, se a gente for para a contabilidade, então, de um condomínio, ela ainda tem mais especificações ainda, porque existem legislações aplicadas para condomínio que não necessariamente são aplicadas por uma empresa ou comércio. Sim. Na realidade, a contabilidade do condomínio, né, condominial, ela se aproxima de uma contabilidade comercial, porque não existe uma regra. Porque o condomínio, ele é uma comunidade que não tem ele tem um serviço, ele presta serviço aos condôminos, mas ele não oferece essa prestação de serviço fora do condomínio, né? Então, por exemplo, as empresas, anos atrás, começaram a exigir do condomínio o CNPJ até para poder vender parcelado, porque não existe uma regra, tanto é que o condomínio ele não responde para a Receita Federal. Agora, ele tem tributos que de folha de pagamento, que é inerente ao condomínio. Como o condomínio tem funcionários, então ele tem aí regras a cumprir junto com o município, o estado, né? Aliás, o condomínio em si, todas as regras que existem na convenção, no regimento interno, elas são baseadas na Constituição Federal, no Código Civil, lei municipal, lei estadual e lei federal. Então, quando as pessoas falam assim, é um cola-copia? Não, não é um cola-copia, não saiu da cabeça de ninguém. Existem regras que foram aprovadas por uma versão, até por uma comunidade, da comunidade civil, das pessoas, da sociedade, e aí a gente traz para o condomínio dentro das suas especificidades, né? E inclusive, foi bom você lembrar isso, porque assim, o Código Civil é soberano, a nossa convenção que é soberana ao nosso regulamento interno. E a nossa convenção, ela foi entregue pela construtora, ou seja, aquilo que a construtora fez, o projeto que ela fez, né, abrange aquela convenção. Então, existem coisas, por exemplo, que se quiser mudar a convenção, tem que olhar o projeto para ver se permite. Então, quando a gente fala, por exemplo, pode bicicleta na garagem, não pode bicicleta na garagem, não sei o quê, a construtora fez dessa forma, então vamos tentar entender por que fez. Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. Sim. Vamos falar da primeira candidata? Vamos. Olha, então eu vou ser bem direta. O meu voto é dela. E eu vou te dizer por que o meu voto é dela. Eu achei ela mais antenada com o meio, sabe, com as entidades do setor, ela mais atualizada, ela mais dando respostas que me deixavam mais seguras, que estão mais alinhadas com o que eu acredito, né? Eu acho que ela busca áreas de conhecimento. Quando ela dá uma resposta, por exemplo, quando ela disse, comissão, tem que ver se as pessoas têm conhecimento naquele assunto para formar uma comissão. Eu gostei daquilo, porque a gente está cansado de ter especialista em nada falando de coisa super especializada, super técnica, né? Ou então eu acho que assim, eu acho que nós precisamos, sim, nós temos um condomínio enorme. Sim.
que precisa de muito profissionalismo. Né? Então, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de seguir coisas corretas, escutar quem sabe, quem entende do assunto, sabe? Admitir se eu estou errada, que para mim não é problema algum. Claro que não. Sabe? Eu tenho uma opinião, a pessoa me convence que é diferente, ok. A gente tem que aprender todos os dias. Eu não tenho que ter razão. Não e o nosso condomínio é grande, né? E a gente tem que pensar nisso. O que a gente teve até ontem e o que a gente quer para hoje e amanhã. E ela, até na apresentação, ela teve um diferencial. Então, eu também gostei bastante. Ela fez uma apresentação bem à vontade. Ela é uma pessoa que demonstrou que está no ramo faz tempo. Inclusive, uma das administradoras que ela trabalhou como gerente de condomínios, eu conheço, é uma administradora que tem aí pelo menos que eu conheça os seus 40 anos no mercado. Então, ela vem já de um mercado que ela conhece, né? Então, aquela pessoa que trabalhou em administradora, então ela tem uma noção do que é um condomínio, né? Que ela começou lá atrás. E hoje ela se especializou nisso, então eu acho que a experiência dela realmente é bem vasta. Não que os outros não tenham, mas eu acho que ela trouxe realmente um diferencial de tudo que nós já tivemos até hoje. Mas e ela falou também, tecnológica, né? Uma equipe mais antenada. Ela tem uma equipe por trás maior, né? Porque todo síndico profissional, especializada, né? Exato, todo síndico profissional, ele vem e fala assim: sou eu, a minha empresa sou eu e tem um sócio. E aí eles se dividem. Ela não, ela já demonstrou que ela tem uma equipe para trabalhar. E quando ela falou assim: se eu for aceita, eu vou contratar uma pessoa, eu achei isso normal, porque ela tem experiência para contratar e ela sabe quem ela pode pôr aqui. Claro que no começo ela vai trabalhar com o que ela tem, mas depois que ela conhece o condomínio, ela vai trazer uma pessoa, porque já deu tempo dela treinar essa pessoa dentro daquilo que ela conheceu aqui no condomínio, então eu acho que a gente pode ter sim uma boa administração. E ela elencou todos os assuntos que o condomínio tem, as áreas comuns, as crianças, os adultos, assessoria, a comunidade. Então, assim, integração. Ela, para mim, vê o condomínio como um todo. Uma comunidade. Né? E isso que vale a pena. Eu acho que ela está realmente trazendo um diferencial para o nosso condomínio do que a gente teve até hoje. E ela não tratou de nenhum assunto específico. Ela fez uma apresentação para a gente conhecer ela e falou de todos os pontos que ela abrange. Eu acho que você não precisa dizer em quem você vai votar. Eu acho que eu já sei em quem você vai votar. Eu torço para uma fumacinha cor-de-rosa, sim. Eu torço. E não é porque, é porque eu estou votando em mulher. Não, é porque eu também achei que o conhecimento dela é bom. Antes da gente começar aqui, que estava batendo papo, você me falou que chegou no seu ouvido que ela não aguentaria o tranco por ser mulher, é isso? Chegou. Mas eu acho que é totalmente o contrário. Eu acho que pelo conhecimento que ela tem, ela aguenta o tranco. Não. E agora, que tranco que vai ter aqui? Porque tá difícil, né? O condomínio em si, ele é tranquilo de se administrar. Nós temos um condomínio saudável, sempre tivemos. A gente tem alguns pontos, né, que a gente precisa melhorar, mas não vejo aí. Olha, eu acho o seguinte, os últimos síndicos que pediram espontaneamente para sair, que não aguentaram ficar aqui por causa de alguns truculentos mal educados, foram homens, né? Foram. Não foram mulheres. Então, isso dizer. E assim, sabe, igualdade de gênero, ficar falando disso aqui já me cansou, já cansou um pouco, bobagem. Sabe? É uma pessoa muito desatualizada. O que importa é o conhecimento, a capacidade, todos eles têm, mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar, o que o nosso condomínio quer e o que realmente vai valer a pena. Você acha que aquela questão do seguro dela ser mais baixo é uma questão? Não. Eu fiz essa pergunta, né? Até porque eu não vi na proposta dela, foi por isso que eu fiz essa pergunta.
mas eu não acho que isso possa interferir, mesmo porque nós como condomínio nunca precisamos, né? Ela também não. Então, a gente também tem um seguro do condomínio, sempre teve esse seguro, é obrigatório, e eu não vejo que isso seja um problema que possa atrapalhar a votação dela. Para mim, não. Você sabe qual foi meu raciocínio? Assim, ela já colocou que isso não é um problema e Sim. que ela pode atualizar esse valor conversando com o CD, né? Então, ela mesma já deu isso e, para mim, era uma questão resolvida. E em 15 anos de condomínio, nós nunca usamos esse seguro. Nunca tivemos problema. Por mais que falaram mal de síndico aqui, nunca provaram absolutamente nada. E nós sempre... Nunca conseguiram provar nada dos síndicos, nunca conseguiram, né? Denise. Porque nunca houve. Não, nós sempre tivemos pessoas muito corretas em termos de honestidade, né? Então, assim, é fácil identificar os valores nas prestações de conta. Isso é até uma coisa que me chateia, porque, assim, a prestação de contas, ela é feita todo mês. Então, assim, quem espera para a Assembleia discutir, ela podia ter discutido mês a mês e o problema ser resolvido, esclarecido, né? Então, eu não vejo como salutar essa discussão quando tem essa Assembleia Ordinária de Prestação de Contas. Não vejo. Fala muito, né? Porque, assim, é muita conversa de piscina, mas quem é que senta lá na administração para ver a documentação? Ninguém, né? Não, mas e a prestação, ela vai mês a mês, ela ia, né? Por exemplo, nos primórdios ela ia, e hoje ela está disponível nos aplicativos para todo mundo. Então, assim, se a pessoa tem alguma dificuldade, sempre teve a disponibilidade dos administradores para elucidar qualquer dúvida. Eu sempre, quando tinha dúvida, eu ligava para o síndico, eu ligava para a administradora, eu buscava a informação. Primeiro eu até buscava um conhecimento para saber o que eu ia perguntar e se realmente eu tinha essa dúvida, até para depois chegar. Então, sempre foi me esclarecido. Então, eu não vejo o porquê dessa discussão. A gente fala muito e pratica muito pouco, né? Ela também falou uma coisa que gerou um pouco de dúvida, mas cada um tem a sua percepção. Ela falou sobre a pessoa que ficaria no Plaza, que ainda não estava fechada, não estava contratada, quer dizer, nessa altura pode até já estar, né? Mas que ainda não estava redondo, né? Mas também como é que ela vai fechar se ela não foi eleita Exatamente. ainda? Agora, tem gente que olhou isso como um problema. E é uma questão de ótica mesmo, porque eu olhei como sinceridade. Porque ela poderia ter dado um embromation, né? Dizer que já tem essa pessoa. Exatamente. Né? E não, ela foi extremamente transparente. E eu também gostei disso. Sim. Né? Porque, de fato, os problemas sempre vão existir. A questão é como você lida com eles. Exatamente. Né? E eu gosto dessa transparência. Não, e mesmo porque, né, ela vai entrar e ela vai conhecer o condomínio. Então, pode ser até que a equipe que ela tenha possa atender o Plaza normalmente, dentro da equipe que ela tem. E ela não precise contratar essa pessoa, né? Porque os primeiros meses ela vai realmente observar, ver a necessidade do condomínio, e aí sim eu acho que ela pode pensar em contratar, mas eu acho que ela já tem uma equipe suficiente para começar dentro do Plaza. Isso ela tem. Escuta, e o segundo candidato? Olha, eu gostei dele, assim, da postura, mas eu acho que ele tem uma postura mais do mesmo, né? E ele falou... do mesmo no sentido do que a gente já conhece. Do que a gente já conhece. Então, é ele com o sócio dele, ele tem só uma pessoa para ficar por trás dele. Então, as horas dele também são 12, então a gente sempre teve essa prestação de 12 horas. Né? Aí é que entra o diferencial da outra candidata, né? Que ela oferece mais horas, mais pessoas. O segundo candidato, ele falou de alguns pontos que as pessoas queriam ouvir. E isso já não me agradou. Então, por isso que é mais do mesmo. Sabe? Quando a pessoa já vem com o assunto meio programado. Então, eu prefiro ouvir alguém que está trazendo o trabalho dela. E não aquilo que... Porque a pessoa pode ter falado e eu posso não ter aquele problema.
específico, né? E uma coisa também que eu percebi, que ele, não que não se possa fazer transição, ele ainda continua, ele diz que veio de uma carreira de seguros, e ele ainda continua exercendo essa profissão. Então, ele não é tão, ele não vai ter uma dedicação realmente 100%. E eu acho que as pessoas não prestaram atenção nisso. E ele diz que faz mediação também, né? Então eu fiquei na dúvida se ele é o mediador ou se ele, quando ele falou que tinha uma mediação, ele não colocou que ele vai fazer uma mediação num condomínio. Então eu fiquei na dúvida se ele também tem atua como mediador na justiça. Exatamente. É bom ter um curso de mediação. Nós temos. Nós temos, é verdade. Eu mesma fiz até por conta da minha profissão e por conta do condomínio, quando eu participei da gestão. Eu acho que é válido. Agora eu fiquei na dúvida quando ele falou isso. Então, um ponto aí que para mim foi meio negativo é isso, ele dizer que ele veio com itens específicos. Eu não sei se é bem isso que eu quero. Você tocou num ponto agora, assim, a gente não consegue se descolar da nossa experiência, da nossa profissão, sim, das nossas qualificações, né? E eu também não consigo me descolar, e assim, eu vejo um candidato se apresentando, para mim é automaticamente eu faço uma análise do discurso. O que é essa análise? A gente olha toda essa simbologia em volta, né? Olha, desde como a pessoa está se vestindo, eu não estou falando de moda. Sim. Né? Eu estou falando a postura. Dos códigos que ela está transmitindo, da comunicação corporal, da comunicação verbal, da linguagem dela, se é uma linguagem atualizada, se é uma linguagem antiga, se é uma linguagem técnica de algum segmento que ela está falando mais, né? Se você fala, por exemplo, cair a ficha, tem um monte de geração que não sabe o que é cair a ficha, que é de orelhão, que não sabe o que é isso, que pra gente é uma coisa absolutamente normal. Então eu olho para isso tudo. E ele me pareceu... eu gostei dele, não é que eu antipatizei, sim, não, tá? Sim. Eu achei... Mas assim, uma pessoa mais que deve ser boa para condomínios menores, sabe, de uma torre só, aquela pessoa que vai com mais calma, olha as coisas, sabe? Sim. Que não precisa ser tão dinâmico. Sim, com né? certeza. Que tem um outro ritmo, até o ritmo da fala diz isso. A velocidade da fala, o volume da fala, a altura da fala, a gente identifica essas coisas. Né? Então, eu percebi isso um pouco nele, nesse ritmo dele. E ele tem ainda muita linguagem técnica de quem trabalhou com seguro. Exato. Né? Porque foi a maior parte da vida dele, da vivência. Sim. E eu não entendi uma coisa que para mim não ficou clara e depois eu fiquei até um pouco confusa se eu tô certa. Porque ele disse que quer ser pequeno, que não quer ter muitos condomínios. Mas, ao mesmo tempo, me parece que ele tem um condomínio em cada lado da cidade. Isso em lados muito opostos. Eu acho que quem quer ser pequeno concentra numa região. Como é que você fica andando em duas pessoas, sabe, cruzar? Eu entendi que tem lá na Chácara Clabinha, Vila Mariana, aclimação, né? Eu achei que são... Quando a gente fala de uma cidade como São Paulo, é complicado isso. Isso mesmo? Ou era... Não, ele falou mesmo, ele tem esse condomínio que é mais distante, né? Ele parece uma pessoa, assim, boa, fala com clareza, mas eu vejo ele como os antigos síndicos que a gente teve. Então, eu acho que a gente vai escolher a mesma coisa, não é? Me pareceu que ele é um síndico já de administrar contratos e não pessoas, né? Porque tudo, ele falou muito de terceirizada, então de segurança terceirizada. Não que isso seja ruim, eu acho que é a tendência do mercado. Quando você vai nessas reuniões que tem, nesses eventos de condomínio, tudo está partindo para isso, né? Para quê? Para que o síndico também tenha mais tempo de cuidar da comunidade. Então, se ele só administra contrato, o tempo dele fica mais fácil para ele cuidar da comunidade. Então, nesse ponto, eu acho que ele também vai ficar
igual ao que a gente já teve. Você teve uma percepção, e aí é percepção mesmo, não posso afirmar isso, que ele é pouco tecnológico? Sim, sim. Eu acho que ele é mais desse lado, né? Então, e aí ele passa para o terceiro, né? Então, ele não me pareceu viver tanto a comunidade como a candidata anterior. Tá. Que a candidata anterior, ela tem uma visão do todo. Então, ela não pensa só no condomínio. Ah, quem paga o condomínio? Não, ela falou das crianças. Para mim, ela viu o condomínio, e é o que eu acho, que o condomínio tem que ser de 3 meses a 90 anos. O condomínio é para isso. É. E o último candidato, hein? Ah, e o último candidato, com todo o respeito, para mim, já estava fora logo que ele entrou, porque ele se mostrou muito chegado e ele falou em algumas coisas que me desagradou. Então, ele falou de algumas coisas técnicas que parece que meu condomínio está caindo. Ele pode cair, arruinar, pode ser implodido a qualquer momento. É que nem alguém que vem comprar seu apartamento e começa a colocar um monte de defeito na casa que você tanto ama, Exatamente. Né? Então, assim, talvez falte um pouco de tato, não sei. Para mim, eu não sei se há quanto tempo ele exerce. Ele fala 15 anos, mas depois ele falou que ele fez faculdade de marketing. E, de novo, aquela história, todo mundo pode mudar a sua área. Mas eu não vi nele tanto profissionalismo e tanto conhecimento como eu vi nos 2 anteriores. Então, para mim, já no dia eu já descartei essa pessoa. Olha, eu fiquei um pouco tentando me despir do que eu já conhecia dele, porque ele era membro, é membro ainda da VL, né, Associação Sim. da Vila Leopoldina, e eu conheci na época do PIU, que é o Projeto de Intervenção Urbana, e vi algumas falas dele e algumas coisas da entrevista. Mas eu não o via, nem o sabia dele como síndico. Eu nem sabia que ele era síndico profissional. Fiquei sabendo recentemente. Né? E por ser uma pessoa muito conhecida no bairro, na região, tem tanto quem fale bem quanto quem fale mal. A gente já ouviu de tudo. Então, verdade. Eu tentei me manter neutra, né? Ouvindo o que ele falou, eu ouvi as mesmas coisas. Eu estava online, você estava presencial na reunião, né? E aí eu fui ouvindo, eu tinha algumas percepções, assim, mais ou menos, não gostei desse clima meio do amigão, né? Mas aí ele deu uma resposta deselegante para uma moradora. Eu acho que ele foi até um pouco ríspido. Ele foi ríspido e foi infeliz. E eu não sei quanto aos outros. A mim incomodou muito, porque esta moradora, ela nem é próxima a mim. Mas é uma moradora que eu respeito muito, porque ela fala muito bem. Tudo que ela fala em todas as assembleias que ela participa faz muito sentido. É um pensamento sempre muito bem argumentado, muito bem construído. E sabe, e ele falar daquele jeito com ela, assim, você vote em quem você quiser, só não votar em mim, sabe? Ele mesmo já se desqualificou. Eu achei tão desnecessário aquilo. A sorte é que ela não quis nem retrucar, porque aquilo ficou assim, a imagem dele mesmo, sabe? Ele podia ter tido outra resposta. Sim, não, tem tantas respostas. Você pode votar em mim, porque eu vou cuidar do seu condomínio, eu vou olhar com mais carinho. Não, ele já falou, não vota em mim. Então, eu fiz uma visita técnica, ou fiz uma visita porque eu pedi para fazer. É verdade. Sabe? Verdade. Desculpa, eu não sabia que não podia. Sabe? Alguma coisa assim, sei lá. É por isso que eu acho que, assim, tudo é experiência. E como você disse, eu também não conhecia essa pessoa e nunca soube que era um síndico. Eu sempre soube que ele era da VL, que ele participava da VL, ele é bem engajado no bairro, né? Inclusive, ele é uma pessoa que se candidatou nas últimas eleições, né? Então, talvez eu acho que o objetivo dele seja outro, né? E também fiquei pensando, se ele se candidatar novamente, como é que nós ficamos, né? Então, de novo, nós vamos ter que procurar. Claro que isso pode acontecer. Ele se candidatou a vereador? Ele se candidatou nas últimas eleições se não me engano, vereador. Então, ele tem esse viés
político muito forte. Então, né? Talvez ele tenha sido um pouco infeliz na apresentação, né? Então, talvez pela falta de... É o que me passou, a falta de experiência como um síndico. Naquela resposta ali, a gente já percebe que uma pessoa não pode estar na liderança de gestão de pessoas com um pavio tão curto. É, verdade. Né? Assim, que escorrega tão fácil. Porque não é porque é um porteiro ou porque é um morador... Vai ter tratamento diferente. Você vai tratamento diferente. Tem que ser um tratamento... Então, se ele trata assim morador, ele vai tratar assim para baixo, porteiro ou sei lá como, o pessoal da limpeza. Isso me preocupa um pouco. Verdade. Bom, mas enfim, né? A gente teve aí 3 pessoas, 3 profissionais que se apresentaram, cada um com sua qualificação, bem diferenciadas, né? E eu acho que vale a pena as pessoas realmente visitarem as apresentações que foram gravadas e disponibilizadas para poder chegar num ponto comum e escolher alguém que realmente vá trazer boas novas para o nosso condomínio. Bom, quem conseguiu ouvir a gente até aqui, obrigada, né? Isso foi uma conversa bem informal mesmo. Obrigada, tchau. Tchau, gente.